Então, hoje, eu tenho o prazer de apresentar o professor doutor Pablo Rafael Silveira Oliveira. Ele tem graduação em Ciências Biológicas aqui pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado aqui pelo curso de Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa, aqui da Fiocruz, e tem o doutorado, diferente em regime de cotutela, que ele fez na França, na Universidade Aix-Marseille, em orientação aqui também pelo mesmo programa de pós-graduação. Ele tem também pós-doutorado no Instituto de Saúde Coletiva, aqui da Universidade Federal da Bahia, e ampla experiência nas áreas de epidemiologia genética, genômica comparativa, epigenômica e genômica funcional, além de sequenciamento de nova geração, exome e transcriptoma. Atualmente, ele é professor adjunto do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, além de pesquisador colaborador do SIDAX e é professor permanente do programa de pós-graduação em imunologia aqui da Universidade Federal da Bahia. Então, professor, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Você tem de 40 minutos? 40 a 50 minutos, tá ok. Alô, pronto. Eu vou tentar usar o apontador aqui do computador, porque aí todo mundo que está lá no Zoom pode me acompanhar melhor, né? Aperto o X. Eu queria começar essa minha fala agradecendo ao convite. É um prazer imenso estar aqui, né, na Fiocruz, minha casa. Eu me sinto super à vontade aqui. Eu vejo pessoas super queridas que fizeram parte da minha vida profissional, pessoal. Eu entrei aqui pela primeira vez na Fiocruz em 2004, então vai fazer 20 anos, né, que eu pisei aqui pela primeira vez. Então, é uma história longa. Fiz meu mestrado, meu doutorado, então é um prazer estar aqui de volta. Eu acho que é a segunda vez que eu participo dessa sessão. E Natália fez minha apresentação, dizendo que eu fiz pós-graduação aqui no curso de biotecnologia, e eu queria ressaltar que eu fui aluno do professor Laim. Eu sempre gosto de falar isso. O professor Laim para os jovens que estão aqui, que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, foi uma pessoa super importante para esse centro e para a imunologia do país, né? Então, fazer uma homenagem a ele também. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre uma das linhas de pesquisa que eu venho desenvolvendo lá no Instituto de Biologia, no Laboratório de Genética Humana, em parceria com diversos outros grupos e com alunos super talentosos. Raquel está aqui sentada, então eu vou mostrar uma parte do trabalho dela também, no qual a gente trabalha com erros inatos da imunidade, né? Então, a gente tenta identificar fatores genéticos determinantes para a ocorrência de formas graves, críticas, de doenças infecciosas. E isso tem, o nosso trabalho e o trabalho de outros grupos, né, tem fomentado o pensamento em novas estratégias terapêuticas, né, para essas doenças e diagnóstico também. Então, eu vou apresentar para vocês essa linha, tá? E eu queria, a priori, acho que travou aqui. Pronto, foi. Então, eu queria, a priori, usar um tempo, né, nesse início para criar um contexto para essa minha apresentação. E eu queria falar primeiro desse cara, desse pesquisador francês, né, radicado nos Estados Unidos, René Dubos. Ele trabalhou a vida inteira na Rockefeller, lá em Nova York. Contemporâneo, né, enfim, de outros grandes pensadores, pesquisadores. René Dubos, por exemplo, ele é considerado um dos pais da ecologia moderna. Ele desenvolveu muitos estudos, por exemplo, para a identificação de antibióticos. Foi ele que descreveu, por exemplo, pela primeira vez, né, a presença de microbioma, né, intestinal e tudo mais. Então, ele tinha estudos em várias áreas, e ele escreveu lá em 1955 um artigo, né, na Scientific American, um artigo questionando uma ideia vigente à época, né, uma teoria vigente à época, que era a teoria dos germes, né, a teoria microbiana das doenças de Pasteur. E ele escreve esse artigo e ele fala assim:
eu observo, questionando as ideias de Pasteur, que somente algumas pessoas adoecem gravemente quando infectadas por um micro-organismo patogênico, né? Nem todas vão adoecer. Então, a ideia vigente era de que o micro-organismo, ou o patógeno, ele era suficiente para causar doença. E essa ideia ela ficou vigente por 70 anos, né? E quase nunca questionada. Então, ele publica esse artigo questionando essa ideia, assim, de um modo geral. E ele fala exatamente isso, tá? Que nem todos os indivíduos infectados desenvolverão uma forma clínica, né? Em decorrência daquela infecção. E aqui eu trago uma tela de um pintor francês, né? de um artista francês, Nicolas Poussin, uma tela que está lá no Museu do Louvre, que descreve uma das várias epidemias que a gente já passou, né? Aqui ele descreve essa epidemia e a gente vê que a maior parte dos indivíduos que estão aqui estão relativamente bem, né? Ajudando os outros, alguns caídos, mortos e doentes e tal, mas a maior parte dos indivíduos não estão apresentando forma clínica, provavelmente infectados e não apresentam uma doença clínica lá, tá? Então, basicamente, o que eu estou mostrando para vocês é que existia já essa teoria microbiológica, né, em que o patógeno ele era suficiente para gerar uma doença. René Dubos, então, ele coloca ele cria mais uma camada de complexidade, e ele fala assim, não é só o patógeno. Existem fatores também ambientais, ecológicos, por exemplo, desnutrição. Se a pessoa foi por exemplo, para uma guerra, ou se ela estava num campo de concentração, estresse, ciclo menstrual. Então, ele usou antibiótico, então ele introduz mais uma camada, mais uma barreira, uma camada de complexidade a isso, tá? Apesar disso, ainda lá em 1955, né, ele não cita, por exemplo, outros aspectos que, para a gente, hoje em dia, atualmente, são óbvios, né? Não é só isso aqui, não é só a ecologia, não são só os fatores ecológicos e o patógeno. A gente também tem outros fatores, né? Fatores, por exemplo, imunológicos e genéticos, tá? Que podem interagir entre si para a geração de fenótipos clínicos. Então, basicamente, a exposição ao micro-organismo seria o gatilho, e esses 4 componentes aqui, em conjunto, atuariam para o desenvolvimento clínico daquele processo infeccioso ou não, né? Aquela variabilidade clínica que a gente observa em várias condições, por exemplo, na COVID-19. Tá? Então, é esse contexto que eu queria gerar, que eu queria produzir aqui, e dizer para vocês que a gente, lá no laboratório, a gente trabalha com esses 2 aspectos, né? Uma interseção entre esses 2 aspectos, né? Genético e imunológico, tá? No estudo desses processos infecciosos. Então, eu vou continuar aqui para dizer uma coisa para vocês. Nós temos, né, no nosso genoma humano, a gente tem cerca de 20 mil genes que codificam proteínas. Tá? 20 mil genes que codificam proteínas. E desses 20 mil, cerca de 1.400, 7% aproximadamente, são genes que codificam moléculas com função imune, com função imunológica. Então, isso é muito, né? Se a gente olhar para cá, esse plot, esse gráfico, o tamanho dos espaços aqui indica um número de genes, né? Quanto maior o número de genes, maior é o tamanho da figura aqui. Então, a gente vê que o sistema imune está lá competindo em tamanho com o metabolismo, com tradução de sinal, metabolismo de proteínas e tal. Então, o sistema imune ele tem um volume muito grande no nosso genoma, não é? Não é à toa. Então, a gente vai ver aqui que a gente vai ter vários genes que produzem moléculas envolvidas em diversos aspectos, imunidade inata, imunidade adaptativa, etc. E vários desses genes ou dessas moléculas têm função redundante, não é? Então, a gente vai ver moléculas que, basicamente, desempenham as mesmas funções. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre erros inatos da imunidade, não é? Que são, basicamente, mutações ou defeitos hereditários ou não, tá? Que podem causar alterações em ramos específicos da resposta imunológica e que podem, como consequência, induzir a geração, né, de doenças monogênicas imunomediadas.
Se a gente for no site lá da União Internacional de Sociedade de Imunologia, a gente vai ver que existem cerca de 450 doenças descritas como causadas por erros inatos da imunidade, tá? Que são mutações raras. Cerca de 8 milhões de pessoas são afetadas por essas doenças no mundo, né? Individualmente elas são raras, mas quando a gente junta, não fica tão raro assim, né? A gente vê que é uma coisa relativamente comum, e cerca de 200 pessoas vivem com essas doenças no Brasil, tá? E essas doenças, a priori, no início, elas eram chamadas de imunodeficiências primárias, né? E esse termo ele foi mudado um pouco, a gente não usa mais essa questão de imunodeficiência primária, porque nem todo erro inato da imunidade causa imunodeficiência, tá? A gente também tem erros inatos da imunidade que causam, por exemplo, autoimunidade, autoinflamação, né? Então, erros na imunidade inata podem causar processos autoinflamatórios, tá? Podem causar câncer, por exemplo, também, né? Esses erros inatos da imunidade. E boa parte deles estão envolvidos com aumento de suscetibilidade a doenças infecciosas, tá? Então, a gente vai ter esse quadro todo aqui envolvido, né? Ou representando as manifestações associadas a erros inatos da imunidade. E eu vou trazer para vocês, nesse início, basicamente, o que a gente conhece há mais tempo, né? E são essas condições, esses erros inatos que causam deficiências mais amplas, né, no sistema imunológico, por exemplo, na produção de células B e anticorpos. Aqui a gente vê um processo de maturação dessas células B na medula óssea até chegar na periferia, ativação da célula B, né, para produzir anticorpos e tal. E a gente vê que cada processo desse aqui envolve uma série de moléculas, e a gente vai ver que existem mutações nesses genes, né, que acabam causando erros ou que acabam causando aí imunodeficiências primárias, como a síndrome de Bruton e a gama-globulinemia ligada ao X, que são doenças ou que são condições que basicamente cursam com baixa produção de anticorpos, né, de um modo geral. E as crianças, os indivíduos que têm essas condições, elas desenvolvem infecções recorrentes e que, de modo geral, cursam para formas graves, e elas precisam de internação, eventualmente UTI, tá? Então, só para a gente ter uma visão geral dessas deficiências de células B e deficiências de células T também, né? As células T, elas também têm uma série de eventos para sua maturação e ativação, tanto na medula quanto no timo, em periferia e tal. E a gente vai ver que existem já descritas várias mutações que causam defeitos ou deficiências de células T. A mais conhecida é essa, não é? Que a gente chama de SCID, que é uma imunodeficiência combinada grave, que pode ser ligada ao X. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, uma mutação nula no gene IL2RG, né, no receptor gama da IL2, que é um gene que está no cromossomo X. Então, ela está muito ligada, essa mutação nula, à ocorrência dessa síndrome, que é uma síndrome em que os indivíduos eles não produzem células T, ou produzem pouquíssimas células T, e, por consequência, também não vão ter imunidade humoral, né? Então, eles têm essa imunodeficiência combinada, eles não têm imunidade celular nem humoral. É uma condição rara, né? Afeta de 1 a 50 a 100 mil crianças no mundo, porém, é uma condição que é subnotificada assim, de uma forma muito importante. E cerca de 98% das crianças que não têm um diagnóstico nas vivem isoladas, e elas, basicamente, o que se tem que fazer é transplante de medula, né? Não tem outra saída. Agora a gente tem a possibilidade de transplante de medula autólogo com o uso de CRISPR, né? Edição e tal. Aí eu vou partir para um outro caminho, que é um caminho em que o nosso grupo explora. A gente não vai trabalhar com essas doenças, essas imunodeficiências que têm efeitos mais amplos no sistema imunológico, então a gente vai estudar erros inatos da imunidade que afetam braços específicos do sistema imunológico e que elas só vão se manifestar com gatilhos infecciosos específicos.
Tá? Eu vou mostrar para vocês uma tabela aqui de um artigo publicado por Casanova, né, que é um pesquisador que tem muitos trabalhos nessa área. E aqui a gente vê, por exemplo, ó, que suscetibilidade mendeliana a doenças micobacterianas que afetam aqui de 10 mil a 100 mil crianças, né, de uma a cada 10 mil ou 100 mil crianças. Então, a gente vai ver que deficiências na via de interferon gama, erros inatos lá na via de interferon gama, explicariam 50% dessas condições, né, desses fenótipos clínicos. A gente vê também outros exemplos aqui para doenças virais, ó, Epstein-Barr, papilomavírus, cândida, não, a doença fúngica, e dermatófito. Então, a gente vê que erros inatos da imunidade podem explicar a ocorrência dessas condições clínicas graves para processos infecciosos que, de modo geral, são bem tolerados, né, por nós, imunocompetentes. Vou trazer só um exemplo aqui da infecção por micobactéria, né? Então, aqui eu tenho, ó, aqui a gente tem as células dendríticas, a interação entre células dendríticas, fagócitos, linfócitos T e células NK. E a gente vê várias moléculas em que mutações, né, erros inatos, já foram identificados como determinantes para o desenvolvimento de formas clínicas após infecção por micobactéria. Tá? E a gente vai ver, ó, que essas mutações vão explicar mais de 50% da ocorrência dessas condições. E uma outra parte, ela é explicada pela ocorrência de autoanticorpos contra interferon do tipo 2, que seriam o que a gente chama de fenocópia em genética, né? Então, essas pessoas não têm erros inatos da imunidade, mas elas têm autoanticorpos contra moléculas dessa via. Tá? E elas vão desenvolver um fenótipo clínico parecido com as que têm erros inatos da imunidade. A gente está falando de erros inatos da imunidade, mas até mais ou menos aqui, ó, 1995, a gente não conhecia muito bem as causas, né? A gente não conseguia identificar esses erros inatos da imunidade. Tá? Aqui eu estou mostrando um gráfico para vocês que descreve o número de genes associados a esses erros inatos, e aqui eu tenho uma timeline, né? E a gente vê que a gente começa a conhecer essas causas genéticas a partir aqui de 1995, um pouco antes, com principalmente o desenvolvimento do projeto Genoma Humano, né, que a gente começa a desenvolver técnicas mais eficazes, mais baratas para sequenciamento de DNA. E esse número começa a crescer mesmo, né, exponencialmente a partir de 2005, com o desenvolvimento das técnicas de sequenciamento de nova geração, e a gente começa a descobrir as causas genéticas para essas imunodeficiências, né? E aqui a gente já sabe, ó, a gente já consegue, inclusive, agrupar esses erros inatos em diferentes classes, né? Por exemplo, defeitos intrínsecos à imunidade inata, ou defeitos que causam condições autoinflamatórias e etc. Tá? Então, como eu falei para vocês, a identificação desses erros inatos, né, das causas para essas condições, ela só é possível se a gente consegue, de alguma forma, estudar o material genético daquele indivíduo, né? E a gente pode fazer isso, basicamente, atualmente, de duas formas, né? O sequenciamento completo do genoma desses indivíduos, tá? O WGS, que o preço nas últimas décadas caiu assim vertiginosamente, ou a gente faz o que a gente tem usado muito no nosso grupo, sequenciamento total dos exons, né? Que representam aí de 1,5% a 2% do nosso genoma, então a gente consegue baratear ainda mais esse processo, e a gente vai estudar só os exons, porque eles são basicamente as estruturas traduzidas, né, em proteínas, e a gente pode, então, encontrar essas variantes que afetam a estrutura das proteínas e que podem causar esses defeitos, essas imunodeficiências, tá? Essas condições. Do ponto de vista de desenho de estudo, né, a gente tem usado, de modo geral, para estudar essas variantes raras, altamente penetrantes, a gente tem usado estudos familiares ou mesmo estudos de pacientes, né, relatos de casos. Então, muitas vezes, a gente tem diferentes famílias, indivíduos que têm essas manifestações raras, então a gente vai estudá-los de modo conjunto e encontrar as variantes que são compartilhadas por eles. Tá? Às vezes, a gente só tem uma família, né, a gente só identificou um caso, então a gente vai estudar aquele caso, ou uma família
com vários casos, né? A gente tem um heredograma aqui de uma família que tem vários casos de uma determinada condição, tá? Então, a gente vai sequenciar esses indivíduos para tentar identificar essa causa genética. Eu trago primeiro aqui, eu vou contar algumas histórias, tá, do meu grupo e de outros grupos. Eu trago primeiro aqui um paper que foi feito lá em 2017, né, no laboratório que eu estava lá de Alain Dessin. O trabalho foi liderado por Sandrine Marquet, que era uma das pesquisadoras lá, em que eles estudaram, a gente estudou, né, leishmaniose visceral em crianças, então, recidiva de leishmaniose visceral em crianças. Nós tínhamos, uma manifestação super rara, e a gente imaginou, então, que essas crianças deveriam ter algum erro inato da imunidade que está fazendo com que elas recidivem em relação à leishmaniose visceral. Então, a gente tinha 3 famílias no Sudão, e a gente foi estudar essas 3 famílias, e, basicamente, a gente identificou nessas famílias, né, mutações, 2 mutações. Uma mutação missense, que alterava o aminoácido na proteína, nessa proteína aqui, a GMO, e uma mutação que gerava um códon de parada prematura, então a proteína era truncada, né? Então, a gente encontrou essas mutações nessas crianças, tá? E a gente viu que essas proteínas mutantes elas afetam a ativação de macrófago, então isso poderia estar, de alguma forma, afetando ou interferindo na imunidade contra a leishmaniose, ou a leishmania, né? Nesses casos aqui. Trago um outro trabalho também que a gente desenvolveu, que foi publicado em 2021, junto com a professora Camila Figueiredo, lá do ICS, com a síndrome congênita do Zika vírus, né, em que a gente tinha um casal de gêmeos dizigóticos, né, gêmeos bivitelínicos, e que eles eram discordantes em relação à ocorrência da síndrome congênita do Zika vírus, né? Então, um dos indivíduos ele não teve síndrome, o outro teve. Então, a gente foi tentar estudar nos genomas dessas 2 crianças o que elas tinham de diferente, né? Então, a gente identificou uma variante no gene mTOR, tá? Que o gene mTOR ele se expressa bastante no sistema nervoso central, e a gente vê que essa variante, ó, os indivíduos que são GG, né, para essa variante, homozigotos para esse alelo, eles expressam menos o gene mTOR no sistema nervoso central. E a gente sabe que esse gene mTOR ele influencia o crescimento celular, incluindo crescimento cerebral e desenvolvimento do sistema nervoso central. Isso poderia explicar, ao menos em algumas crianças, o desenvolvimento dessa síndrome congênita associada ao Zika vírus. Tá? É lógico que isso não explica a ocorrência dessa síndrome do ponto de vista populacional, mas para essa criança aqui para essas crianças a gente tem essa hipótese, tá? E aí a gente chega então na COVID-19, né, que a gente viveu há pouco tempo essa pandemia. E o que a gente observou na COVID-19, né? O que foi muito claro, a gente viu uma heterogeneidade clínica enorme associada à infecção pelo SARS-CoV-2, manifestações pulmonares e extrapulmonares, né? Indivíduos que tinham formas leves, assintomáticos, formas moderadas, graves e tal, e a comunidade que trabalha com a genética se pergunta, né, o que essas pessoas têm de diferente, para além das questões de comorbidades ou de questões ecológicas, ambientais, né? Será que elas teriam também diferenças genéticas que poderiam determinar essa intervariabilidade, né, essa variabilidade clínica interindividual? Então, a gente fez essa pergunta também, tá? Então, a gente observava, por exemplo, indivíduos assintomáticos, né, resistentes à infecção, e indivíduos sintomáticos que não tinham, por exemplo, indivíduos jovens, abaixo de 60, 50 anos, que não tinham nenhuma comorbidade, que tinham tudo para evoluir bem em relação à doença, e mesmo assim evoluíam para a forma grave, eventualmente entravam em óbito. Tá? Então, o que essas pessoas tinham? Né? E aí a comunidade da genética produz alguns consórcios para estudar essas questões genéticas. Um desses consórcios é esse aqui, encabeçado por Jean-Laurent Casanova, um consórcio imenso, em que eles vão buscar variantes genéticas raras, erros inatos da imunidade, para explicar essa heterogeneidade clínica. Tá? E aí eles encontram, um dos primeiros achados, lá em 2020 ainda, eles encontram que cerca de 5% dos pacientes que fazem
formas críticas de Covid-19, eles têm erros inatos na via do interferon do tipo 1. Tá? Então, esse foi um achado super importante lá à época, não necessariamente na citocina, né, ou nas citocinas, mas nos receptores e fatores de transcrição, fatores de sinalização e tal. Então, a gente vê que a COVID crítica ela é explicada em 5% dos casos por ocorrência de erros inatos nessa via. Tá? Além disso, eles também encontraram que de 15% a 20%, né, esse dado aqui está defasado, de 15% a 20% dos indivíduos que fazem COVID grave também ou crítica, eles têm autoanticorpos contra moléculas da via do interferon do tipo 1. Né? Então, eles vão desenvolver isso. Então, a gente vai considerá-los fenocópias, né, desses indivíduos que têm erros inatos da imunidade. Tá? Então, esses foram achados importantes. Esse achado, por exemplo, dos autoanticorpos, eles foram replicados em mais de 20 artigos, outros artigos, né, no mundo inteiro. E aí eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do que a gente fez, do que a gente tem feito, né, em relação à Covid-19. A gente tem trabalhado bastante com crianças e adultos jovens, né, e eu vou mostrar para vocês um pouco desse trabalho, que a gente faz em colaboração com a Fiocruz lá de Pernambuco, com a Fiocruz, com a Geo Magalhães, junto com o Luidson, e aqui também junto com a Natália. A priori, a gente fez coleta, né, de informações clínicas, laboratoriais, em diversos hospitais. Tá? Aqui entre maio e março, maio de 2020 e março de 2021. Você controla o meu tempo, porque eu não estou... Então, lá no primeiro ano da pandemia, né, e a gente faz, então, uma seleção de casos, além desses dados clínicos, laboratoriais, a gente coleta material genético desses indivíduos, né, sangue, para fazer coleta de material genético. E a gente vai, então, construir um grupo de pacientes adultos jovens, abaixo de 60 anos, que não tinham comorbidades. Então, a gente vai fazer uma busca no Brasil inteiro. E a gente chega num número aí de mais ou menos 250 indivíduos. Tá? A gente também vai estudar uma classe, né, de manifestação clínica associada à infecção pelo SARS-CoV-2, que ocorre muito em crianças, mas também já tem relatos em adultos, que é o que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica, quando em criança pediátrica, né, ou também pode ocorrer em adultos. Então, a gente focou aqui, nesse caso, em crianças que não tinham comorbidades. Então, o universo da gente inicial era um universo de mais ou menos 50 crianças. Tá? A gente foi filtrando para tirar as crianças, por exemplo, que tinham obesidade, crianças imunocomprometidas, né, ou crianças que tinham alguma outra comorbidade. Então, a gente ficou com mais ou menos 21 crianças que apresentavam essa síndrome inflamatória multissistêmica. Então, a gente coletou o material genético delas, fez o sequenciamento. No caso das crianças, a gente fez o sequenciamento do exoma. No caso dos adultos, o sequenciamento do genoma, lá em parceria com o Instituto Ageu Magalhães. E depois a gente vai fazer as análises computacionais e validação experimental desses nossos achados. Tá? Então, eu vou focar nas crianças. Esse é um trabalho que foi desenvolvido, em grande parte, por Raquel, que está aqui sentada, né, que é uma estudante de doutorado do grupo, junto com Thaís. Thaís era uma pediatra que trabalha ainda no ICOM, né, ela fez mestrado lá no grupo, e ela foi essencial para a coleta e recrutamento dessas crianças, tá, no ICOM e no Hospital Martagão Gesteira. Então, a gente selecionou crianças com síndrome inflamatória multissistêmica, que a gente chama de MISC, e essa é uma condição que afeta menos de 1% das crianças infectadas pelo SARS-CoV-2. Então, é uma condição rara, e a gente vai imaginar, então, que uma criança ela tem tudo para evoluir bem após uma infecção pelo SARS-CoV-2, né? Sobretudo uma criança rígida. Mas, nesse caso, essas crianças evoluíram para uma forma grave, que em mais de 50% dos casos necessita de internação em UTI, boa parte entubada. Né? Então, essas crianças vão desenvolver um quadro clínico sistêmico com disfunção cardíaca, aneurisma de coronarianas, bastante sintomas gastrointestinais, choque, sintomas mucocutâneos, febre. Então, é uma doença, uma condição extremamente grave. Tá? E aqui eu vou fazer uma caracterização clínica, né, dessas crianças, rápida,
Então, a gente viu que a idade média dessas crianças era de 7 anos. A gente não viu uma diferença significativa entre meninos e meninas, não é? Aqui estão os sintomas dessas crianças à internação, não é? Então, só para contextualizar, a MISC, ela é uma condição pós-Covid, né? As crianças têm a primeira infecção, cerca de 4 a 6 semanas depois, elas começam a desenvolver essas manifestações sistêmicas. Tempo de internação em enfermaria e UTI. Então, eu peço a atenção de vocês especial a essa criança, a criança número 6 aqui, que é uma criança que ficou mais de ou quase 70 dias internada, boa parte desse tempo em UTI. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho melhor dessa criança aqui. Aqui são as manifestações durante a internação. A gente vê que as mais frequentes são sepse e choque. Tá? E as intervenções, não é? Feitas durante a internação, as possibilidades terapêuticas e tal, a mais usada é a imunoglobulina intravenosa, né, IVIG, junto com glicocorticoides. Tá? Isso é usado até hoje, né, como padrão ouro lá para o tratamento. E a gente vai ver que os nossos resultados eles caminham em outro sentido. Eles indicam, por exemplo, que bloqueio de IL-1 pode ser melhor para algumas crianças. Tá? Aqui está uma caracterização laboratorial dessas crianças. Ó, eu vou dar ênfase no que a gente encontrou de alteração e o que vai, de certa forma, corroborando o que tem na literatura. Então, a gente viu aumento de linfócito neutrófilo, aumento de dedímero, ferritina, proteína C reativa, isso bastante evidente nessas crianças. E a gente partiu, então, para o sequenciamento dos exomas delas, para estudar um pouquinho quais seriam os determinantes genéticos dessas condições, ou dessa condição nessas crianças. E aqui está um resumo breve dos resultados do sequenciamento genético. Então, a gente teve uma profundidade interessante, né, de sequenciamento, e a gente identificou cerca de 64 mil variantes por criança, tá, em mediana. E aí a gente vai, então, tentar estudar, procurar uma agulha no palheiro, né, quais são as variantes determinantes para a ocorrência de MISC. Então, a gente também fez uma caracterização sobre a ancestralidade dessas crianças, né, a estrutura genômica dessas crianças. Isso é interessante da gente fazer, porque a gente trabalha com a população miscigenada, né? Foi uma população de crianças aqui de Salvador e de Pernambuco, e na literatura a gente não encontra isso, né? Existem alguns trabalhos com genética de MISC, mas todos em crianças europeias, né? Então, é importante que a gente reforce essa característica das nossas crianças. E esse gráfico é um gráfico aqui de componentes principais que mostram aqui, nas cores, né, as populações ancestrais, por exemplo, em azul, europeus. Em vermelho, aqui a gente tem a população ancestral africana. Em verde, nativos americanos. Em roxo e amarelo, aqui os asiáticos, né, do sul ou do leste. Em preto, a gente está vendo as nossas crianças. Tá? E a gente vê que elas ficam aí num intervalo entre europeus, americanos e africanos. A gente percebe muito claramente essa miscigenação aqui. Né? O X são as crianças que têm as mutações que a gente identificou como implicadas na MISC, e as bolinhas, as crianças que não têm essas mutações. Tá? Só para aprofundar um pouco mais essa nossa análise de ancestralidade genética, a gente enxerga uma heterogeneidade tão grande quanto essa. A gente tem uma criança aqui, ó, a criança número 7, que ela tem, azul aqui é ancestralidade europeia, a gente está olhando cada barra dessa daqui é uma criança. Tá? E a gente está vendo ancestralidade cromossômica. Os nossos cromossomos são coxas de retalho, né? de pedaços de ancestrais diferentes e tal. Então, a gente está vendo que essa criança aqui ela tem basicamente quase que o genoma todo, 75% do genoma dela, de origem europeia, tá? E essa outra criança no oposto aqui, ela tem quase a totalidade do seu genoma de origem africana. Então, a gente está trabalhando com esse nível de complexidade, tá? Que outros trabalhos não trazem. Tá? Então, aí a gente partiu, beleza, a gente sabe, a gente tem a estrutura genômica dessas crianças, então vamos tentar encontrar variantes possivelmente associadas ou implicadas na MISC. Então, a gente tem um pipeline. A gente desenvolve esses pipelines lá no laboratório para a identificação dessas variantes. Eu vou resumir aqui. Então, a gente parte, basicamente, de 265 mil variantes, né,
que ocorrem em todas as crianças de forma única, e a gente chega em 9 variantes em 3 genes, tá? Que potencialmente estariam envolvidas na MISC. Aqui está um resumo, né? Uma tabela que resume isso. Então, a gente encontra variantes em 3 genes, tá? Esses genes já foram implicados na ocorrência de COVID grave, tá? Inclusive, esse gene aqui, interferon A10, né? E eu chamo a atenção para essa criança aqui, ó, o paciente 6, que eu falei para vocês que é aquela criança que ficou mais de 70 dias internada. Vou contar mais um pouco a história dela. Ela teve alta, mas ela ela saiu do hospital, mas ela tem indicação de transplante, não é? Porque foram testados vários protocolos, inclusive imunossupressão, e ela não responde. E ela está com indicativo de transplante. Então, a gente enxerga, a gente vê que ela tem 3, dessas 9 mutações que a gente encontrou, ela tem 3. Tá? 2 só nesse gene aqui, NLRP12, que é um gene de inflamação. E o mais interessante é que, das 21 crianças, 5 tinham variantes nesse gene. Variantes raras, superpatogênicas, né? Então, 24% dos nossos pacientes eles tinham mutações nesse gene, sendo que 2 pacientes tinham uma mutação, essa mesma mutação aqui, com final 64, que é uma mutação que gera uma proteína truncada, tá? Um NLRP12 menor. Essa mutação já havia sido descrita na literatura como associada a um erro inato da imunidade, né, que causava síndrome de febre periódica, tá? Uma doença autoinflamatória, muito semelhante à MISC. Então, isso chamou a atenção da gente. E a gente foi, então, estudar esse gene, né? O NLRP12. Tá? O que a gente vê sobre ele? É um gene envolvido em reconhecimento de RNAs virais, e ele também inibe vias ou ativação canônica e não canônica de NF-κB e, consequentemente, de inflamação. Né? Então, o que a gente percebe? Se a gente tiver uma mutação que interfere na ação do NLRP12, eu posso ter uma hiperativação inflamatória, uma hiperativação da resposta inflamatória, que é exatamente o que a gente vê nas crianças que têm MISC. Né? Então, a gente foi estudar exatamente a função desse gene, em parceria com Tiago Cunha, né, da USP de Ribeirão Preto, e uma pós-doc lá do laboratório dele, que nos ajudou a desenvolver esses experimentos aqui de validação in vitro. Então, a gente não tinha mais sangue fresco dessas crianças. Então, o que a gente fez? Vamos tentar fazer um ensaio in vitro. A gente selecionou essas células REC, né, que tinham NF-κB GFP, tá? E essas células elas não expressam naturalmente o NLRP12. Então, o que a gente fez? A gente fez plasmídios, a gente desenhou plasmídios de expressão, um plasmídio selvagem, né? A gente transfecta essa célula, tá? Para ver se ela é capaz de expressar NF-κB ou não. E a gente também fez plasmídios de expressão com NLRP12 mutantes, tá? Aquelas mutações que a gente encontrou. E a gente vai ativar essas células REC com IL-1β, a gente também fez com TNF, para ver, basicamente, a ação dessas proteínas selvagem e mutante na ativação de NF-κB e, logicamente, né, no processo de ativação inflamatória, da inflamação. Aqui está só um plot mostrando a expressão desses plasmídios, né, dos diferentes plasmídios. Aqui está o plasmídio selvagem, expressando a NLRP12 selvagem. Aqui está aquela mutação que eu falei que já foi identificada na literatura como associada à síndrome de febre periódica, que forma uma proteína truncada menor do que as demais. Ó. E aqui estão as outras proteínas com as mutações que a gente encontrou também. E, grosso modo, o que a gente vê é a proteína selvagem, quando a gente transfecta as células com proteína selvagem, ela consegue inibir a ativação de NF-κB, tá? O que já era esperado. Né? E as proteínas mutantes, por outro lado, elas perdem, pelo menos parcialmente, essa capacidade de controlar a ativação de NF-κB. Isso, portanto, essas mutações, portanto, poderiam estar associadas ao desenvolvimento desse quadro clínico grave em crianças. Tá? Eu não sei como é que está meu tempo, mas eu queria agradecer, finalizar aqui agradecendo a ajuda de Thaís, a de Raquel e os
demais alunos do meu grupo, a Tiago também, e Isadora, da USP, a Luidson e o grupo dele lá no Instituto Agil Magalhães, a Natália, a Sara aqui também, que me ajudou muito no início, a Viviane, e aos hospitais parceiros, né, sem eles esse trabalho não seria possível. Agradecer à equipe do Martagão, à equipe do Instituto Couto Maia e aos hospitais também lá de Pernambuco. Tá? Obrigado mais uma vez. Estou aberto a perguntas. Excelente. Muito obrigada pela palestra, pela visão histórica, né, inicialmente, do conceito. E, então, abro para perguntas aqui do auditório inicialmente, enquanto eu consigo acessar aqui o chat. Professor Mittermeier. Não vi mãos levantadas por enquanto. Eu fico aqui mesmo. Eu tive o privilégio de acompanhar Pablo por duas razões. Privilégio, muito próximas. O privilégio privilégio. é meu, cara. Primeiro, porque o Laim era uma pessoa, um irmão para mim, né, que trabalhou aqui, teve um papel extremamente importante. Né? Laim é um carioca, mas muito baiano. E é uma pessoa, como diz Natália, o Pablo, inteligentíssimo, brilhante, que sempre estava aqui com perguntas maravilhosas. E a outra pessoa, que é uma pessoa que eu trabalhei também, que foi um dos orientadores de Pablo na França, é o Alain Dessin. Eu comecei a trabalhar com o Alain Dessin aqui em 1982, com muita gente aqui nesse auditório não era nascida ainda. Eu era nascido. Nem você, não era, Pablo? O Alain é uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci na minha vida como cientista. Com o Alain, eu aprendi o seguinte: temos que publicar coisas sólidas. Ele não tinha pressa em publicar. Ele não estava preocupado com números de artigos, mas com a qualidade e do que aquele artigo poderia depois representar para o aumento do conhecimento científico e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Alain casou com uma baiana, que infelizmente faleceu aí durante o Covid. Eu até gostaria depois de retomar o contato com Alain. Alain é uma pessoa realmente incrível. Essas duas pessoas, que eram extremamente exigentes no que diz respeito a conceitos sobre pessoas, eles me disseram, em momentos independentes, rapaz, tem um jovem chamado Pablo, o cara é brilhante. Isso o Alain me falou, o Laim, e depois o Alain Dessin me falou isso. E o Alain, eu sei que o grau de exigência do Alain era... Então, eu fiquei acompanhando o Pablo. E, obviamente, que acompanhei Pablo, e depois o Pablo namorando com Natália, casaram. E aí eu fiquei perguntando à Natália, que de vez em quando, Natália, como é que está Pablo? Como é que está Pablo na universidade? Você lembra que eu perguntei, ele fazendo concurso? Não é possível, Pablo não tá, Pablo tem que entrar na universidade. E eu torcendo para Pablo vir para aqui, para a Fiocruz. Mas eu dizia, não, é bom que tenha na universidade. É bom que você tenha um ICS forte. Quando você fala de PPG, eu fui um dos professores do PPG para ajudar naquele momento, porque faltava professores, e, obviamente, que depois eu tinha que fazer uma opção, porque a CAPES, de maneira estúpida, exige que você só fique em 2 cursos de pós-graduação. Então, eu tive que ficar aqui no de biotecnologia e patologia. Então, gente, Pablo é um exemplo para vocês mirarem aí. É uma pessoa. Pablo, eu fiquei impressionado com a sua revisão e, principalmente, com o que você está fazendo. Eu fiz algumas observações, e aí, Pablo, um apelo, eu acho que a gente tem que estar aqui colaborando, eu vou pegar a história do Covid. Quando surgiu o Covid, eu mandei um e-mail, eu estou ficando velho, tenho que mandar e-mail para as pessoas ficarem atentas, para Albert Koh, meu parceiro, para Guilherme e Federico. Na época, a Natália, a gente tentou fazer algumas coisas com o laboratório de Cláudia, com a Natália, a gente disse, olha, gente, nós precisamos de uma coisa nova, nós precisamos ter material. Então, nós precisamos primeiro ter um banco de dados bons. É isso que eu queria depois falar com o Guilherme, para provocar Guilherme, Albert. Vou te convidar para você vir aqui no dia 12 ou 13 na semana, talvez até se puder encaixar você no programa do Epimol. Já quero lhe fazer 2 convites, um Epimol e o outro talvez lhe convidar para fazer essa palestra, da maneira como você fez na Academia de Medicina da Bahia. Eu coordeno um grupo lá de saúde pública. Eu acho que esse tema seu é fascinante para ser mostrado lá na Academia de Medicina. Então, eu disse na época a eles, vamos guardar soro, vamos guardar secreções, saliva, nós temos feito tudo isso. E, principalmente, quando eu propus a eles que nós deveríamos guardar, na hora de tirar o sangue para o soro, guardar o coágulo,
para a gente extrair DNA, para ver coisa genética. O Albert, que é um irmão para mim, uma pessoa assim fantástica, maravilhosa. Mita, você está louco? Genética, a gente precisa de milhares de pessoas. E aí, 2 pessoas que me desestimularam. O outro foi meu filho. Meu filho disse, meu pai, ele é um engenheiro de software. Ele disse, olha, eu tive numa reunião lá em Seattle, que estava o Mark Zuckerberg, o chefe dele, o Gates, e o pessoal disse, olha, não adianta você fazer estudo de genética se não tiver um acordo de 100 mil pessoas. Aí eu disse, mas é preciso ter parcerias. Vocês estão usando essa estratégia. Você pode ter material daqui da Bahia, do Brasil, da China, da Tailândia, do Japão, juntando 10, 20 de cada um, vamos chegar a esses números, provavelmente. Então, eu gostaria, vou provocar Guilherme, Federico e Albert, meus parceiros lá do LPBM, para ver o que nós temos e aí fazer alguma coisa, né, com você. Eu acho que é extremamente importante. Aceito, Mita. Viu? Isso é a primeira coisa. Eu achei interessante. Agora, eu queria que talvez você comentasse o outro lado da moeda, né? Assim, em câncer, por exemplo. Pablo, nós temos pessoas que têm câncer de intestino grosso e reto. E eu vou dar nomes que pessoas que foi tornado público, né? O Pelé, o Roberto Dinamite, uma cantora aqui da Bahia. E eu tive um exemplo de um colega médico novo, que ele fez uma cirurgia de urgência em um determinado hospital aqui em Salvador. Médico novo. E esse indivíduo, ele disse assim, eu quero tomar o 5-fluorocil, porque eu não quero ter célula circulante que vai me dar metástase. Disse, mas a gente precisa fazer o teste seu para... Eu anotei aqui a NDP, que é a NDP é uma enzima importante, que se você não tiver e tomar o 5-fluorocil, você morre em 2 dias por uma granulocitose. Por azar, essa pessoa tinha esse defeito. Morreu em 2 dias. Então, isso é uma outra coisa que eu queria que você também considerasse a possibilidade de ver esses marcadores também na área do câncer, né, que poderia nortear para a tomada de decisões. A gente está fazendo uma proposta. E, finalizando, tem aquele outro lado da moeda. Eu queria que, se você pudesse comentar, eu posso estar enganado, eu lembro que, no passado, algumas pessoas, por terem estudos muito bem feitos nos Estados Unidos, eles notavam que prisioneiros e prisioneiras que tinham relações sexuais com portadores de HIV, eles não adquiriram HIV. Eu lembro que tem um depoimento de um cantor famoso nosso agora, que disse que também ele conviveu com uma pessoa com HIV, ele disse, não sabe por quê. Mas eu sei que lá nos Estados Unidos, as pessoas notaram que os indivíduos tinham defeito no receptor. No CCR5. CCR5, e por isso eles... Então, você poderia citar algum outros exemplos de doenças que você tem um defeito que lhe é favorável? Favorável é mais complicado, Mita. Esse é um exemplo da resistência ao HIV, uma resistência monogênica, né, ao vírus HIV. Para os jovens que estão aqui, né, basicamente existe uma variante nula do gene CCR5, que ela é rara, mas ela é um pouco mais frequente nas populações do norte europeu, né, caucasianos e tal, mais lá para cima. E essas pessoas, elas não expressam CCR5 e, portanto, o vírus não consegue entrar no linfócito TCD4 e tal, e elas resistem ao processo de infecção. E isso, inclusive, isso foi descoberto na década de 90, através de estudos genéticos e tal. Isso, inclusive, fomenta a utilização de bloqueadores de CCR5 em coquetéis anti-HIV e tal, né? É difícil existem exemplos, assim, eu não vou lembrar de cabeça agora exemplos de erros inatos que causam ganho de função, né? Mas eu penso e te mando depois, para a gente conversar um pouco mais. Obrigado, Mita. Aceitos, todos aceitos. Todos aceitos. Obrigado pela sua generosidade. Eu só vou pedir licença aqui, porque eu perdi o chat, tem algumas perguntas aqui. Rodrigo, me ajuda. Só para eu não... Aqui, achei. É bom que todo mundo já vê também as perguntas aqui. Então, seu xará, Pablo, comenta, gostei muito da apresentação com respeito ao estudo com SARS-CoV-2 e autoimunidade. Vocês chegaram a avaliar desfechos de diabetes do tipo 1 ou se há sobreposição de marcadores de risco no grupo que desenvolveu autoanticorpos? Não, a gente não chegou na verdade, a gente tem parceria com um grupo da Univasf que está estudando autoanticorpos, o Rodrigo está estudando autoanticorpos, mas a gente nunca olhou para diabetes. Mas seria uma ideia interessante, sim, Pablo. A gente pode, inclusive, conversar sobre isso, Pablo, se você tiver interesse. Professor Sérgio,
se manifestou aqui. Ô, Pablo, parabéns, né? Obrigado, Sérgio. Toda vez que vai falar de uma doença que parece rara, não ficar tímido, porque se você tiver um filho que tem uma doença dessa, é 100%, né? Então, existe essa coisa, né? Então, doenças raras, mas se você somar todas as crianças que nascem no Brasil, não comuns. é tão rara. Não é tão rara, vai ter pelo menos 200, 300 nascendo, né? A pergunta é, o teste do pezinho tem alguma possibilidade de um dia chegar a nós detectarmos essas crianças antes de ter essas infecções, para nós prevermos isso? A segunda, a resposta à vacina do SARS-CoV, como que foi nessas crianças? A outra coisa, que quando você olha aqueles pontinhos pretinhos entre europeus e os africanos, aqueles são os nossos índios que entraram ali na nossa miscigenação, com certeza. Né? Exato, então, você vê que a nossa cultura ela é bem miscigenada. Exato. Okay? Respondendo a primeira questão, só me lembro, eu tenho uma memória, depois que eu tive filho, a primeira... Eu fiquei aqui, eu vou lembrar das duas, eu já esqueci. Teste do pezinho, tá. É o seguinte, existe uma ideia, né, de ampliar esse teste do pezinho, e essa é uma ampliação que ela vai ocorrer ao longo do tempo, e a ideia é de que se incorporem testes para identificar imunodeficiências primárias, tá? E esses testes poderiam detectar até 50 dessas diferentes doenças. E essa detecção precoce, esse diagnóstico precoce, ele é essencial, né? Você viu ali para a SCID, se a criança descobre, se os pais descobrem, né, que a criança tem aquela imunodeficiência, transplante e a chance de vida é maior, né? Se não descobre até os primeiros meses, a chance de morte é de 98% até os 2 anos de idade. Então, existem testes que são relativamente simples de se fazer, né? Contagem de linfócitos ou de estruturas linfocitárias e tal, relativamente simples, tá? Que poderiam detectar até 50 imunodeficiências primárias. Então, essa é a primeira questão. A segunda... Resposta à vacina. Interessante essa pergunta. Eu não sei se vai surgir essa questão, né? Eu falei que a MISC é uma condição rara. E ela apareceu bastante porque a gente viveu uma pandemia e aquela coisa toda. E hoje em dia, como é que está? Né? Poderia surgir essa pergunta também. A gente continua a observar casos de MISC? A minha resposta é sim. Ano passado, em 2023, com vacinação vigente e tal, em 2023 a gente teve 50 casos de MISC no Brasil. Nos Estados Unidos, onde a gente tem um último boletim do CDC, até fevereiro de 2024, a gente teve 180 casos de MISC lá. Desses 180 casos, 80% eram de crianças não vacinadas. Os outros 20% eram de crianças que tinham alguma comorbidade. Então, vacina protege contra a MISC. Protege muito contra... os estudos mostram que a eficácia é superior a 94%. E é isso. Então, a gente vê que as crianças que estão chegando aqui no Brasil também em hospital por conta de MISC são crianças não vacinadas. E essas crianças precisam de UTI. 50% delas vão para a UTI. Então, é uma condição grave, né? Ótimo. Deixa eu só ver outra pergunta que surgiu aqui no chat, de Helena Caride. Bom dia, Pablo. Sou Helena, de Biomanguinhos. Obrigada pela palestra e parabéns pelo trabalho muito elegante. Vocês estudaram erros inatos em relação à gravidade da doença para outros flavivírus, como febre amarela e dengue? Não, mas está assim, no radar. Se ela quiser colaborar com a gente também, estamos abertos. Logicamente. Pronto, melhor ainda. Dinheiro é o que a gente precisa. Helena, bota dinheiro aí, viu? Então, aqui no auditório, Eugênia também tem uma pergunta. Oi, Pablo. Obrigada pela apresentação. Realmente muito boa aula. E todo esse histórico, e a gente aprender um pouquinho mais com você. Você falou no começo sobre os 1.400 genes que estão, que são
relacionados à resposta imunológica, né, no genoma. E você mostrou as avaliações que podem ser feitas de uma forma mais ampla no genoma. Uma dúvida que eu fiquei, assim, dessas avaliações de exoma, o quanto dos genes que são observados no trabalho de vocês ou em outros trabalhos, se provavelmente a maior parte está entre esses 1.400, e se outros genes relacionados a outras vias também estão envolvidos nisso, e se você já faz isso, ou se é interessante montar painéis que sejam mais baratos e mais viáveis, utilizando esses 1.400 genes, ou genes que sejam mais frequentes nesse tipo de doença, com essas variantes. Perfeito. Essa é uma pergunta difícil de te responder, porque a gente pode testar várias estratégias, não é? Tanto uma estratégia de olhar o genoma todo, o exoma todo, e ir filtrando isso para chegar em variantes mais específicas, em genes mais específicos. Mas o que, de modo geral, a gente tem visto na literatura e o que a gente tem feito é criar listas de genes, por exemplo, esses 1.400. No trabalho de MISC aqui, a gente partiu de uma lista de genes que estão implicados na infecção pelo SARS-CoV-2. Então, a gente não olhou, apesar da gente ter o dado todo do exoma, a gente olhou para uma parte dele só. Então, existe ainda muito a se explorar, né? Tá? Então, é difícil de eu te responder por isso. Assim. E se a gente olha na literatura, o que a gente tem visto são essas estratégias mais enviesadas mesmo, para genes específicos, ou para vias, ou para conjuntos específicos. O quanto essas análises conseguem, de fato, ir além desses genes que são mais conhecidos, né, e trazer mais informação e moléculas que, né, ou vias que vão estar envolvidas também na resposta imune. Essa é uma grande questão, assim, para quem trabalha com conjuntos de dados grandes, né, com muitos dados. Como é que a gente olha para isso tudo? O que a gente extrai disso aqui? Não é? Então, a gente tem a gente consegue criar um volume muito grande de dados com sequenciadores cada vez mais robustos e tal, mas as ferramentas de análise, elas não caminham na mesma velocidade. Quanto isso é necessário de fato. Assim, exato. Né? Tem gente desenvolvendo isso aí, é um trabalho super importante, né? E uma outra dúvida, você sabe, aqui na Bahia ou em Salvador, quais os grupos que estão trabalhando especificamente com erros inatos, além do seu grupo, né? Mas eu digo assim, se existe algum grupo fazendo diagnóstico, levando isso para a população? Não tem. Tem um grupo da professora Angelina no hospital universitário, mas não trabalha especificamente com erros inatos de imunidade. E essa é uma ideia, a gente tem trabalhado com o Luidson, lá, da Fiocruz de Pernambuco, na ideia de criação de uma rede Nordeste para erros inatos de imunidade. Você falou de outras formas de diagnóstico, né? Por exemplo, também por citometria ou exatamente. por vias que são mais... Combinar citometria e sequenciamento, e criando essa rede de Nordeste, né? Aqui no Nordeste, no Brasil, a gente, de modo geral, não tem centros de referência, com exceção no Paraná, tem um hospital que trabalha, Pequeno Príncipe, trabalha com erros inatos, né, de imunidade. São Paulo também tem um grupo forte. Não vou lembrar o nome. Décio. Não conheço. Décio. É Décio? É Décio. É Décio? É Décio Cunha Neto? Não, mas é Décio, acho que é Décio, não é Décio. Talvez. Que trabalha com isso. E também na Fiocruz, no IFF, tem Dr. Zilton. O Zilton trabalha com essa parte também. Obrigada. Pelo adiantado da hora, vou só abrir aqui mais uma pergunta, mas o professor Mittermeier pediu rapidinho um comentário. Helena, se a Helena estiver aí, viu? O que eu queria dizer para você, Bill Manguinhos foi extremamente importante aqui para a Bahia. Eu até comentei isso numa palestra, uma fala que Natália me convidou para o curso, uma aula que eu dei. Rapaz, Bill Manguinhos
Eu fiz parcerias com o Biomanguinho, na época a Kira era o diretor, eu sei que Maurício Zuma é uma pessoa extremamente aberta, Arthur, que foi ex-diretor. Nós sempre fizemos uma coisa chamada de carta de compromisso, onde você tem uma proposta que interessa a Biomanguinhos, e aí Biomanguinho lhe ajuda a subsidiar com recursos, porque ele tem interesse. Eu acho que isso é extremamente importante, porque Biomanguinhos, inclusive, está dando conta de produzir até alguns biofármacos de doenças raras, de situações raras. Então, eu acho que o que você faz, acho que tem uma interface, né? Então, fosse interessante realmente. Sem dúvida. E aqui, Pablo, só reforçando, eu fico triste, porque você está ali do ICS, em cima está o Magalhães Neto, está o UPS. Eu acho que eu vou provocar meus colegas da pediatria. A gente tem, assim, eu tenho me aproximado das pediatrias de alguns hospitais. Inclusive, a última, semana passada, eu estava lá no Irmanduce, nas obras sociais de Irmanduce e tal. Você sabe que o Edson Duarte é uma das pessoas importantes que está aqui, poderia conversar com o Edson. Edson, salvo engano, ele é uma pessoa, acho que responsável pela parte de pesquisa lá. E no Cotumaia, que eu vi que você interage, eu acho que valeria a pena você ir lá fisicamente e conversar com a Áurea Pastro, que é coordenadora de residência. Ela até tem me cobrado indicações de pessoas para fazer palestra. Eu acho que uma palestra que você poderia, talvez, fazer lá dentro do Cotumaia. Perfeito. Parabéns, viu? Fiquei feliz. Obrigado, Mita. Você é muito generoso. Excelente. Calma, só tem mais uma perguntinha aqui. Eu falei que ia abrir para mais uma. E aí perdi o nome da pessoa. Daniela Almeida, ali no chat. Ela se manifestou, comentou, né? Rede que faz parte. Isso, já deixou o contato dela aí para você. Beleza. Desculpa, não Isso sei se fica gravado, né? Se você puder se apresentar. No Evandro Chagas. É isso, foi esse que você... Do IFF. Aqui no Nordeste a gente não tem nada. Ótimo. Olá, professor. Tudo Oi, bom? tudo Carlos. Parabéns pela apresentação, né? Eu te conheço de onde mesmo? Eu fui seu aluno no início da graduação. Massa. Inclusive, o senhor sempre foi inspiração, né? Para seguir na carreira acadêmica. Vocês são muito generosos comigo. Minha pergunta é o que você tem feito hoje a termo de tratamento, né, para melhorar o prognóstico desses pacientes com erros inatos, né? Ou qual seria a perspectiva futura, né, para esses pacientes? Obrigado. Passa aí que ela está dizendo, a Helena está dizendo que a Helena vai colaboração. Abre aí. Ela falou aí. Me mostrou agora o Rodrigo. Continuamos aberto. Pronto, Helena. Pronto, a gente já tá nessa ideia de criar uma rede Nordeste e tal, com o Luidson lá, Natália entra, todo mundo entra, Mitter entra, todo mundo, e a gente faz. Voltando à pergunta. Carlos, ele já esqueceu sua pergunta. Carlos, deixa eu te falar, eu não dormi bem hoje, então eu esqueço mesmo. Eu tenho 2 filhos que acordam a noite inteira. Tratamento. Tá. Eu posso te dar alguns exemplos mais, assim, reais, né, mais práticos. Se a gente for pensar em Covid-19, por exemplo, esses achados do grupo de Jean Casanova, que mostram que interferon tipo 1 é central, né, para progressão e tal, ele já tem, isso já gerou diversos ensaios clínicos e mostrando que reposição de interferon funciona, tá? No caso da MISC, por exemplo, eu falei aqui mais cedo que o que se usa atualmente, né, é uma combinação entre VIG e glicocorticoide, tá? Isso foi, essa noção, ela veio do tratamento de outras doenças, como doença de Kawasaki, que tem uma sobreposição importante com o MISC e tal. E alguns estudos mais recentes têm mostrado, né, relatos de casos e tal, o uso de bloqueadores de MAB para bloquear a via de IL-1, né, IL-1 receptor ou o próprio IL-1.
E os estudos mostram resultados um tanto quanto inconsistentes. Alguns mostram que funciona, outros que não e tal. E já tem ensaios clínicos nessa direção, né, ensaios maiores, tentando responder essa questão. O nosso estudo, esse estudo que eu mostrei no final, ele indica que o bloqueio de IL-1 pode funcionar para alguns pacientes. Tá? Por quê? Porque se essa via que está defeituosa em alguns pacientes, a do NLRP12, ela também é defeituosa em doenças autoinflamatórias, muitas doenças autoinflamatórias. E as doenças autoinflamatórias já são tratadas com anti-IL-1. Então, a gente pode trazer essa noção do que já é usado, né? Anti-IL-1 é bem tolerado, eficaz e tal, no contexto da MISC, para alguns pacientes. Então, a gente teria que primeiro fazer uma triagem genética, se eles têm o NLRP12 funcionando ou não, para depois tratá-los com esses MABs que bloqueiam a via de IL-1. Eu posso te falar aqui de milhões de exemplos, mas esses são mais práticos, né? Em relação ao que a gente está fazendo. Pelo adiantado da hora... Já fui Eu convencida. queria ouvir Cláudio também. Coisa rápida, gente, por favor. Realmente, já são 10h10. Eu gostaria de inicialmente Esse chat fica agradecer- gravado, né? Pronto. Falar para Helena que está gravado, viu, Helena? Vamos lá. Então, agradecer muito a sua apresentação, Pablo, adorei. Realmente, como o Mitterrand falou, você é um cara brilhante e generoso mesmo. Você não é que o seu aluno é generoso, você é um cara generoso, né? Eu tive uma passagem lá tive que fazer uns experimentos na França, na época que Pablo estava lá em Marseille. E ele, cara, foi assim, super companheiro, né? De ir lá no aeroporto, me recepcionar e tal. Então, isso ficou bem marcado, né, nesse período. Mas a minha questão, voltando à questão da Covid, é sobre a Covid longa, que é outra coisa assim, que é meio nebulosa, né? Pessoas que desenvolvem ou não a Covid longa. E se vocês investigarem essa parte, algum marcador genético associado a esse tipo de evolução da doença. A gente tentou um financiamento numa chamada do Inova para a Covid longa, a gente não conseguiu aprovar o projeto. Mas a gente tinha essa ideia de tentar identificar determinantes genéticos para a Covid longa. Se a gente olhar na literatura, Cláudio, a gente não tem muitos estudos sobre genética de Covid longa. Eu acredito que pela dificuldade em estruturar uma ideia de fenótipo. É muito heterogêneo, né? Covid longa. E você falou que é nebuloso, né? Então, imagine você pensar do ponto de vista genético, né? É muito difícil. Então, tem um estudo só, que até onde eu vi ainda estava em pré-print, não foi publicado em nenhuma revista ainda, fazendo um DWOS para Covid longa, mas eles não têm sinais muito assim, consistentes, não. Eu acredito que pela heterogeneidade clínica mesmo. Tá? Bom dia, Dr. Pablo. Obrigada pela sua aula. Meu nome é Jaqueline. Minha pergunta é simples. Eu só queria saber se você já pensou em fazer uma coorte, acompanhar essas crianças que você identifica as mutações. Sim. Fazer uma coorte, acompanhar para ver como elas respondem sistematicamente a infecções, porque eu vi que você tem um desfecho, Perfeito. aí no desfecho você procura as mutações, você Isso. encontra, e aí como são crianças, e você tem esse dado, já identifica que ela tem mutação, se Sim. você já pensou em acompanhar elas. Essa é a ideia da rede que a gente está pensando em criar. Que seja uma rede de acompanhamento também. Não é? Então, ótimo. O bate-papo está muito bom. O professor Pablo vai continuar aqui para quem quiser conversar com ele, enfim, propor também mais colaborações e convites. Ia pedir a ajuda a Rodrigo. Mais uma vez, queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela excelente palestra, para a gente divulgar próximo... então. Mas vou deixar o convite aqui para a nossa próxima sessão científica. Na sexta-feira da semana que vem, mais uma vez, 9h, a gente vai ter Otávio Presgrave, não é isso? Ricardo, a gente ia mostrar o card aqui.
Mas a gente não tem... Ok, mas então está o convite para todo mundo aqui presencialmente, sexta-feira da semana que vem, então até lá. Obrigada, gente.